sábio aponta a lua, o tolo olha para o dedo. Esse antigo provérbio zen nos traz a memória de que às vezes perdemos em detalhes o real significado de nossas ações. Tanto no karatê como na vida, não é o golpe que importa, mas a intenção e o caminho que percorremos para executá-lo. Karatê, que vem da expressão mãos vazias, que nos leva a entender e ter como convicção de que não precisamos estar com algo nas nossas mãos, não precisamos de armas, mas de suor e trabalho duro para abrir e conquistar objetivos. Então, hoje estamos aqui com uma pessoa que passou por isso. Ele entendeu que precisava nada mais do que suor, um kimono, para fazer diferença na sua sociedade. E através da filosofia do karatê, ele vem trazendo uma nova perspectiva de vida e uma nova oportunidade. E com as mãos vazias, ele vem construindo futuros e sonhos para a sua comunidade. Então, estamos hoje aqui e eu queria entender um pouquinho de você. Primeiro, como o karatê chegou na sua vida? Foi através do quê? Foi um projeto social? Foi influência de alguém? Como é que teve seu primeiro contato com a arte marcial? Na verdade, eu sempre quis praticar karatê. Eu morava no Rio, em Jacarepaguá, e eu sempre quis praticar karatê. Meu irmão treinava, mas a gente não tinha condição financeira para treinar. Então, passou muito tempo, eu vim morar em Araruama e o meu cunhado começou a treinar karatê. No exame de graduação dele, eu fui assistir. Aí dali, a partir dali, agora eu quero, agora estou trabalhando, agora eu tenho família, agora eu posso treinar. Isso foi em 2002, quando meu filho nasceu, meu filho mais velho. Aí dali pra cá eu comecei a treinar e foi indo, passou alguns anos, aí eu consegui chegar à faixa preta, pegar a faixa preta, né? Era o meu objetivo, nem tinha o objetivo de pegar a faixa preta, meu objetivo era treinar mesmo porque eu gostava do karatê. Mas aí, por coincidência, eu fui treinando e consegui chegar onde eu estou, né? Me graduei, né? Sou o primeiro dan de karatê e assim foi. A minha história no karatê é essa. E é engraçado que assim, a gente sempre escuta e vivencia muitas experiências desse sentido. Eu queria fazer, eu queria treinar, eu não tinha condição financeira, não era possível na minha realidade. E isso no Brasil é muito normal, né? É comum. Vocês provavelmente devem escutar isso também no projeto social, correto? Sim, porque eu também dou aula no projeto social, né? Estou há 7 anos dando aula no projeto Culturarte, né? Estou há 7 anos lá. Então eu vejo muito isso. Muitas pessoas querem competir, não tem dinheiro para competir, não tem dinheiro para graduação, né? Então tem que estar as crianças fazendo rifa, correndo atrás. Os pais muitas vezes são ausentes também, né? Às vezes não são presentes, às vezes não só por falta de condição financeira, mas também por falta de interesse. Às vezes eu vejo muita falta de interesse nos pais, às vezes. Mas a condição financeira é o pior, porque muitas crianças querem fazer, mas não tem como. E hoje, por exemplo, para entrar numa competição de karatê precisa de protetor de pé, de canela, né? Precisa de luva, protetor bucal. Tudo isso aí, geralmente os campeonatos são em outros lugares, você tem que deslocar para o Rio de Janeiro, né? ou sair daqui da região para ir para longe. Aí tem custo de passagem, tudo isso, alimentação. Então é complicado, sem ajuda financeira fica meio difícil para dentro de comunidade. Que é uma realidade muito forte no Brasil, né? A gente vê esses projetos sociais que eles fazem essa diferença nesse ponto, porque muitas crianças têm vontade, têm interesse de estar fazendo um balé, de estar fazendo um karatê, de estar desenvolvendo algum tipo de arte, seja marcial ou seja cênica. Isso é uma dificuldade real. Isso chegou a ser na sua vida também. Sim. E foi um dos fatores que também te influenciou a querer fazer o trabalho social? Sim. O que te levou a isso? Não, sim. Na verdade, eu entrei no projeto social, foi meio por acaso. Porque eu tive problema na coluna e eu fiquei 5 anos na faixa, fiquei 5 ou 6 anos na faixa roxa e também esse mesmo período na marrom. E o médico falou que eu não poderia mais, porque eu não podia treinar e tal, eu fiquei sem treinar algum tempo. E eu estava na faixa marrom e um amigo começou a dar aula no projeto social. Aí, mas eu já tinha alguns alunos, né, que já mesmo antes de ser faixa preta, eu já tinha alguns alunos. Inclusive eu treinava o meu filho mais novo e o meu sobrinho. Aí ele me chamou, vamos pra lá, vamos com a gente lá e tal. Aí eu acabei indo pro projeto e levei o meu sobrinho e o meu filho que já eram treinados, né, já estavam treinando comigo. E dali eles se graduaram, eu fiquei indo ali, fiquei, e daqui a pouco eles saíram do projeto. Esse meu amigo saiu do projeto, eram 2 amigos que davam aula, saíram do projeto, ficaram ali, não sei se ficou 8 meses, 6 meses, uma coisa assim. Não sei se chegou um ano, acredito que não chegou um ano não. E eu fiquei no lugar deles. Aí tô lá até hoje, 7 anos. Fiquei lá e as crianças, aí eu consegui, aí graduei, peguei a faixa preta, né?
treinando lá. E aí fiquei lá, já tô há 7 anos, aí eu tô nesse projeto, mas é porque também, na comunidade onde eu moro, e eu gosto, né? Isso aí eu gosto de fazer. O que me levou a fazer isso também, na minha infância, realmente, como você está falando aí, na minha infância foi difícil, né? Foi dura, minha infância foi dura, foi difícil, porque eu via as pessoas fazendo as coisas, violão, por exemplo, eu queria aprender a tocar violão, como é que aprende? Meu pai chegou até a comprar o violão. Comprar o violão não era difícil, o difícil era pagar alguém para ensinar a gente a tocar. Porque na época não tinha voluntário que ensinava ninguém a tocar. Então ele parcelou o violão, não sei quantas vezes, comprou, mas a gente vai aprender a tocar como sozinho. Comprou livro, dizia que as pessoas aprendiam, não conseguimos aprender. Então isso me levou a estar no projeto até hoje, né? Esse tipo de coisa. Então vamos. E no projeto onde eu dou aula não tem só karatê, né? Estamos falando de karatê, mas tem outras, tem aula de violão, tem informática, tem artesanato, né? Tem transista, inclusive a transista que dá aula lá é minha aluna também do karatê, né? É minha aluna. E é isso. O que faz a gente dar aula, a gente gosta, né? Gosta das crianças, gosta, sei lá, a comunidade, tá ajudando a comunidade de alguma forma, né? Porque acaba abraçando um contexto geral, né? Você consegue ver pequenas coisas que você faz que tem uma influência muito grande na vida das pessoas. Verdade. Eu também passei por alguns projetos sociais, principalmente de luta. Acho que cheguei já a te contar isso uma vez. Sim, falou. E assim, a gente tinha uma realidade que não era proporcional ao que eu queria fazer. Eu não queria fazer karatê, eu queria fazer karatê, judô, jiu-jitsu, capoeira. E às vezes você procura nesses projetos você ter acesso a isso. Eu lembro que a primeira vez que eu comecei nas artes marciais foi no judô. Eu tinha uns 4, 5 anos, que foi no Walter Russo. Ele era referência na região, ele era o grande mestre sensei Caxias de judô. Até hoje ele é muito famoso, porque ele ganhou uma escola com o nome dele, lá, uma escola enorme. Mas assim, ele me recebeu com um pedido, porque ele só aceitava criança a partir de 5 anos, e foi um pedido enorme para ele me receber, que foi ser recomendação da escola, recomendação de todos os lugares, e foi o primeiro contato que eu tive com isso. Eu, assim, guardo ótimas recordações, seja dele, seja de outros senseis que eu tive, de outras modalidades, mas assim, e às vezes a gente tinha essa dificuldade de estar ali em dia com a mensalidade, de estar ajudando, e o Walter chegava e falava, não, ele está aqui, deixa que a gente cuida dele, pode deixar aqui. Isso traz bastante satisfação pra gente, até quando a gente chega nesse ponto de poder trocar, né? De poder assim, agora chegou a minha vez de poder ajudar, de poder incentivar outras pessoas terem a mesma oportunidade que eu tive lá atrás. E outra pergunta que eu queria te fazer é no sentido, você vem pra Araruama, você começa a frequentar o karatê, que é algo que você queria na infância, mas que você não consegue realizar, só consegue realizar mais tarde. E hoje você consegue distribuir o que você conheceu, que você e você vê o seguinte, na sua época, provavelmente na infância, o karatê estava no auge. Todo mundo queria aprender karatê, queria lutar karatê, queria ser o Van Damme, queria ser o Jack Chan, o Bruce Lee. E hoje o karatê voltou à moda, né? Agora com o Cobra Kai, agora sim, karatê lendas aí. Karatê lendas, todo mundo quer o karatê. Então assim, isso ajuda muito também a ter esse incentivo das crianças, porque querendo ou não, elas têm isso, de olhar na televisão e querer aquilo na televisão. Então você já chegou algum caso de uma criança lá, não, eu quero ser... Sim, apareceu criança lá querendo dar golpe, não sei, golpe, inventando o nome de golpe que viu no Cobra Kai. Tem, e a procura foi muito grande pelo karatê depois do Cobra Kai mesmo apareceu muita gente. E agora com esse karatê lendas também, o pessoal se empolga em ver, tá passando, assistindo na Netflix esse Cobra Kai, e agora tá no cinema esse lendas, né? E incentiva, realmente as crianças vão procurar, bota lá em alta, né? Sim, e é algo bom, né? Porque assim, a gente vê sempre a mídia, a grande parte da mídia, dando muita divulgação a coisas ruins. Acabando até incentivando por dar muita visibilidade e levantando muito a bola de algumas coisas que não deveriam ser promovidas. Quando você vê o esporte, as artes sendo divulgadas dessa forma, e tendo esse acesso às crianças e à juventude em si, é algo muito, muito bom, né? Sim. Porque você consegue incentivar nelas a ter uma prática esportiva, então a ter uma parte artística, que é algo que a gente procura, né? Uma qualidade de vida, tudo isso. Ajuda a tirar as crianças da rua, né? Por exemplo, as crianças estão treinando, qualquer coisa que seja, não só karatê, eu dou aula de karatê só,
não treino outro esporte, não faço outro esporte. Mas eu não falo só karatê. Toda arte marcial tira a criança, evita a criança estar na rua, tá fazendo coisa errada, tá se metendo onde não deve, né? Fazendo coisa de criança, né? De jovem mesmo. E inclusive não dou aula só para jovens, dou para adultos também, já adultos acima de 30 anos, 40 anos, né? Também estão lá no projeto dando aula, treinando comigo, na verdade, eu dou aula para essas pessoas. Eles são adultos com poder aquisitivo baixo também, moram em comunidade, também não tem como pagar uma aula, se for pagar uma aula não é barato Sim. pagar, né? A gente tem que comprar kimono, a gente tem que comprar, às vezes a gente consegue às vezes uma doação, mas é difícil, para adulto ninguém dá. Para criança a gente já consegue um kimonozinho, alguma coisinha assim, uma vez ou outra, aparece alguém de bom coração que doa. Né? Inclusive eu tenho uma mãe de um aluno meu que nem tem ido treinar mais. Ela procurou no Instagram, me achou lá e levou o garoto para treinar. O garoto treinou uns dias. Aí não tem ido mais, mas há uns 15 dias atrás, 20 dias atrás, ela levou 10 kits de biscoito para eu distribuir para as crianças. E isso é bom, porque assim, a comunidade ela se envolve. Então se ela puder ajudar um pouquinho, né? Porque assim, talvez 10 kits de biscoito para alguém não seja nada. Para ela com certeza é muita coisa, né? Ela doou pra gente, eu distribuí para as crianças. Para as próprias crianças também. Aquilo ali foi uma benção, uma benção. Aí teve criança que nem treina, que apareceu lá no outro dia. Ah, eu vou treinar hoje. Tem biscoito aí? E isso é importante. E assim, alguns anos atrás teve esse movimento até das escolas abertas, que entendia que algumas crianças não tinham condições de se alimentar de forma adequada, então tentavam manter as escolas abertas durante o final de semana, para ter essa alimentação. Então você vê, às vezes até um projeto que não é para aquilo, quando você tem um tipo de incentivo, você consegue ajudar também. Porque se ela vai procurar um biscoito ali, porque talvez ela não tenha em casa. Verdade. E isso é importante, isso é a parte bonita do projeto social. Entendeu? Você conseguir aplicar de outras formas, alcançar outras pessoas. Não, na verdade, o intuito do projeto não é nem criar, ter craque, pessoas que vão competir, campeão mundial, campeão... Não. Não é ter um Daniel San. O intuito do projeto é dar uma qualidade de vida de alguma forma para alguém, tirar ele da rua, tá fazendo alguma coisa útil, né? Tem tanta coisa. Hoje até a brincadeira das crianças é diferente. Antigamente a gente brincava na rua, ficava aquele monte de criança brincando, agora acabou isso, agora é só celular, né? Então, não é, o intuito do projeto não é, vamos fazer um campeão. Se aparecer, vai ser recebido de bom grado. Né? Que a gente tem criança lá de alto nível, nós temos. Mas o intuito não é esse, o intuito é a gente dar um esporte para alguém que não pode, não tem condições de pagar. Porque na minha época mesmo eu não podia fazer. Meu irmão fazia, ou pagava do meu irmão ou pagava o meu. Na verdade nem meu pai pagava, quem pagava era uma tia que também treinava karatê, 2 tias minhas. Então isso vem também de família. São 2 tias minhas que já treinavam karatê e levavam o meu irmão. Pagava o meu irmão. Aí eu não tinha, pagasse para um, não tinha como pagar para outro. Então um fazia, o outro via, o outro assistia. Eu não tinha condições. Então aí depois, quando eu tive essa oportunidade, aí eu nem sabia que existia estilo de karatê. Para mim karatê era uma coisa só, né? Na época lá no Rio era Shoryu, meu irmão praticava. E aqui é Shotokan. Eu sou faixa preta de Shotokan, eu não sou de Shoryu, de Shotokan. Então aqui eu conheci o Shotokan. Aí eu comecei, dali pra cá, nunca parei. Mesmo estando doente, o médico falou, não, você não pode. E eu treinava mesmo assim em casa. Nunca nunca parei de vez. Que vira um estilo de vida, propriamente dito. A gente se apaixona por aquilo, né? A gente vai pra competição, às vezes de domingo, perde o domingo todo, chega em casa de noite, cansado, para trabalhar no outro dia. Mas compensa porque é uma coisa que a gente gosta de fazer. Né? Você falou também sobre a questão de não estamos aqui pensando em ser um Anderson Silva da vida, digamos assim. Mas você também já conseguiu algumas realizações. Sim. Qual foram assim, as realizações que você fala assim, não, essa daqui, ou teve esse momento aqui que a gente conseguiu alcançar? Na verdade, geralmente quando a gente vai nos campeonatos aqui abertos, eu me uno com o meu professor de karatê, que é o Sensei Gilberto Teixeira, que é o Sensei mais conhecido de Araruama. Então a gente une nossas equipes. Sim. E várias vezes que a gente une nossas equipes, sempre a gente tira o primeiro lugar. Difícil a gente não tirar o primeiro lugar quando a gente se une. Sim. Então para mim isso é uma grande realização. Só isso, da gente se unir
e consegui o primeiro lugar. É difícil, porque você sabe que equipes, são várias equipes, equipe grande se unem, 2, 3, 4 equipes, e quando a gente está junto com a nossa equipe, não somos imbatíveis, mas a gente Conseguem de algum consegue. Pô, terceiro lugar já está de bom tamanho, né? Com certeza. Mas o primeiro, né? Então são realizações. Eu tenho alunos também que são muito bons, medalha de ouro, sempre está ganhando primeiro lugar. Todo campeonato que vai estão ganhando primeiro lugar. Tem alguns alunos meus, não é só um, são vários. Então, para mim, é uma realização, né? Apesar de que o intuito, como eu estou falando, o intuito do projeto não é esse. O projeto é onde eu dou aula, né? Mas é uma satisfação muito grande a gente ter. A gente consegue alcançar, né? Poxa, isso traz uma gratificação. Pô, com certeza. O próprio José Aldo é fruto de um projeto social. Sim. Assim, não é o objetivo principal, né? Isso. Mas às vezes você consegue acertar e levar a oportunidade para alguém. Isso. Hoje, por exemplo, da sua equipe, quem você acha assim, que seria alguém que se destaca? Que traz essa relevância? Um atleta seu? Olha, eu tenho alguns, né? Eu vou citar nome. Vou botar hoje, eu tenho uma menina lá, uma garota lá, uma faixa verde, que ela está se destacando. Ela tem ganho em todos os campeonatos que ela vai, ela tem ganho. Geralmente tem ganho, está ganhando o primeiro lugar, né? Mas não é só ela, mas eu vou botar, tem essa aluna, que é a Emily, né? Ela é faixa verde. Mas eu tenho outros alunos também competentes, muito competentes também, muito bom. E que se dedicam também, conforme ela. Eu falo dela porque geralmente ela gosta muito, ela vai em todos os campeonatos, ela quer ir. Desponta, né? Isso, porque ela gosta muito, é por isso. Mas tem outros alunos também tão bom também. Né? Mas, no sentido de ter mais empenho é ela. Né? É mais empenhada. Tem o meu filho também, que é muito bom também, não estava muito tempo sem competir, agora. A fruta nunca cai longe do pé. Vem da tia, passa pro irmão, passa para você, agora pro filho. Isso. Tem o meu filho que também agora está voltando a gostar novamente. Tava treinando, mas não estava focado em competir. Agora ele está com vontade de competir, voltar a competir de novo. Entendeu? Então, estamos lá, estamos treinando eles lá para ver, né? Sim. E assim, eu soube também, assim, conversas até com o Cultura Arte, sobre como surgiu o projeto. Porque assim, não foi do nada, vocês não chegaram ali, o projeto já estava erguido, já estava construído, vocês passaram um processo, desde criação do projeto, desde conseguir chegar ao ponto que vocês têm hoje. Vocês já tiveram robótica, informática, transista, isso tudo trabalho voluntário. Sim, voluntário. Porque no mundo capitalista que a gente vive é algo absurdamente lindo, né? Você encontrar pessoas que estão dispostas a ceder parte do seu tempo para poder transmitir um conhecimento para outra pessoa. E assim, tu sabe como foi esse surgimento do projeto? Porque a Vila Canaã tem uma necessidade também, Sim. né? Não, na verdade, eu não sei. Realmente, eu ouço falar. Isso surgiu de muita dificuldade. Teve muita dificuldade no início, né? Ele era em outro lugar, até eles conseguirem aquele terreno, fazendo aquele galpão, né? Através de doações, de rifa. Até hoje eles fazem rifa para poder... Agora está fazendo a obra lá de esgoto, foi dinheiro de rifa. Porta foi dinheiro de rifa, com algumas doações. As portas foram colocadas lá atrás. Muito trabalho, muito sufoco. Quando eu entrei, não tinha a estrutura que tem lá atrás, aquela parte de trás não estava pronta. Hoje está tudo construído hoje. Hoje já está quase, não está pronto, né? Mas está quase. Mas com muito sufoco e muito trabalho do pessoal. Quando eu entrei para lá, no Karatê, não tinha tatame. Eles conseguiram dinheiro, não sei se é uma doação, mais ajuda do próprio bolso, né, deles lá, e conseguimos tatame. Que hoje também já está ruim, também, a gente está treinando. Já está no final ali do tatame. Está no limite. Se eu não me engano, são 5 anos de garantia, já tem 7, já está tudo ruim. Né? A gente monta, desmonta, porque também tem capoeira. Aí eu tenho que desmontar porque para dar aula de capoeira, eu não dou em cima do tatame, né? Sim. Aí eu desmonto, boto num cantinho para eles poderem ter um espaço da capoeira. Aí nesse desmonta, acaba afrouxando um pouquinho até as conexões. vai soltando, aí... Mas é assim, a gente vai dando o nosso jeito. Sim, vão se adaptando ali para todo mundo conseguir ter o seu momento. Todo mundo consegue dar a sua aula. Isso é muito importante. Já tivemos judô, hoje não tem mais. Porque é difícil encontrar voluntário, né? É difícil encontrar voluntário. A pessoa que está ali, às vezes até alguém quer ser voluntário, mas não quer se dedicar, porque tem que ter dedicação.
Não pode faltar. Ó, eu não falto, minha aula lá de karatê é segunda e quarta. Eu chego 6 horas, a primeira aula é 6 horas, vou sair de lá 9h30, 10 horas da noite. São 3 aulas que eu dou. E eu não falto. Pode chover, feriado, época de Natal, claro, se for o dia do Natal, lógico que não vai ter, né? A véspera, mas assim, um dia antes da véspera ou depois do Natal, um dia depois do Natal, com certeza vai ter. Até porque os alunos cobram, né? Eu não paro para férias, não tem férias, não tem. E tem sempre alguém me perguntando, vai ter treino, vai ter treino, vai ter treino, vai ter treino. E eu tô sempre ali. Aí a pessoa entra, mas não se dedica. Hoje eu não vou, amanhã eu não vou, não comunica para ninguém. A porta fica cheia de gente querendo fazer alguma coisa e não tem ninguém, aí é complicado. Porque para ser voluntário também tem que se dedicar. Não é só querer ser voluntário, tem que querer muito estar ali. Tem que querer, se dedicar, isso. se doar, né? Esse voluntariado também tem essa questão da doação. Sim. Se eu não tiver essa vontade, acaba as crianças desistindo, as pessoas desistem de fazer. Ou eu fui lá, mas não tinha ninguém. Fui lá, não tinha ninguém e acaba a pessoa desistindo de ser de participar dali, né? Pelo voluntário. Então, é difícil achar um voluntário que tenha vontade de estar ali, né? Presente. É difícil. Pô, a gente dá graças a Deus pelos que a gente tem, né? Tem reforço de matemática, psicopedagoga de manhã lá para as crianças, dança sênior, dança cigana. Eu não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa, mas tem tudo isso, né? Sim, e tudo isso sem recursos. Não tem recurso. Vamos dizer, recurso público, não tem. Padrinhamento, incentivo. É um projeto basicamente feito com amor e dedicação de quem está envolvido. É com muito amor que a gente faz. Acho que é o grande diferencial do Culturarte, correto? A gente faz com amor porque se fosse por questão financeira, ninguém estava ali, porque sabe que não tem. A gente tem recurso muito pouco, né? Não tem ajuda, nenhuma ajuda, no caso federal, municipal, estadual, a gente não tem ajuda, né? Então é assim, tem que gostar muito de estar ali, né? Para dar aula tem que gostar muito. Não, sim. E a gente repara porque Vila Canaã também é um bairro muito carente, um bairro muito necessitado. Então um projeto, uma iniciativa de um projeto social, uma iniciativa, até do poder público, talvez seja um diferencial de oportunidade de vida para um jovem, para uma criança, desde que tenha dificuldade na escola e não consegue ter condições de pagar para ter um reforço de matemática. Então assim, e talvez você esteja um dos pontos com maior carência hoje em Araruama ali, até de outros projetos sociais, eu não conheço, posso estar errado, outro ali nesse pedaço. E vocês já estão ali já há 7 anos. Não, eu estou dando aula ali há 7 anos, mas o projeto está mais tempo. Antigo. O projeto foi antes de eu chegar, já tinha o projeto, já existia o projeto. Né? Mas realmente por ali não tem nenhum projeto, não existe, não tem nada. É uma iniciativa, digamos, pioneira, né? Sim, só tem a Culturarte. Né? E uma outra pergunta, assim, que eu sempre falo o seguinte, em termos de projeção, assim, um cenário perfeito. No cenário perfeito, por exemplo, nas torcidas cariocas, até paulistas hoje no Super Mundial de Clubes, é que seu time chega o mais longe possível. Sim. Talvez não seja ganhar, seja muito distante ali da realidade, mas hoje, para o Culturarte, o projeto do Karatê Shotokan, dentro desse sistema, o que vocês almejam? Assim, meu sonho, no mundo perfeito, em que eu encontrei uma lâmpada mágica e tenho direito a 3 desejos. Qual seria o seu desejo? Bom, na verdade, dentro do Karatê, os alunos, não falam que chegar pessoas diferentes, os alunos que eu tenho lá dentro hoje, que estão lá dentro, eles tivessem ajuda, algum tipo de ajuda. Um dos desejos seria que eles tivessem ajuda, os equipamentos que são precisos para o Karatê, estarem federados, porque muitos não estão federados, né? Competindo e ajuda, né? Uma ajuda de transporte, de alimentação, só isso que eu queria. Que estrutura. Isso, o pessoal que já estivesse lá dentro, que já estão lá dentro. Claro, viesse alguém de fora também, é bem-vindo. Mas eu falo para os que já estão lá. Uma ajuda, né, de custo, uma estrutura. A Culturarte hoje, a gente tem aquele espaço. A gente almeja, o nosso sonho mesmo é fazer uma quadra lá atrás. Sim. Ter uma quadra para colocar o nosso tatame lá. Ficar preso, fixo no chão, para a gente poder não ter que estar desmontando mais. Então é isso, o meu pensamento, meu sonho dentro do Karatê, dentro do projeto, seria esse, que tivesse uma estrutura boa,
para as crianças, ajuda de custo, tá todo mundo federado direitinho, competindo, né? E treinando, sempre treinando, sem faltar ali, que muitos estão empenhados a fazer isso. Só isso, eu não tenho, não mesmo um sonho muito grande que ser, eu quero um campeão mundial. Não. Se vier, tá bom, né? Se vier, tá ótimo. Mas o que eu quero é isso, eu quero que, tipo, eu fico muito triste quando tem uma competição que o aluno, não posso ir. Por quê? Eu tô assim, mas a gente sabe que é por causa de dinheiro. Sabe que é por isso. Isso eu não posso. Aí já vai ter, agora vai ter um agora, outro dia vai ter outro e tal. Eu não posso. Nesse eu vou, nesse eu não vou. Aí a gente corre atrás de transporte. Aí vamos rachar. Deu quanto? O cara cobrou R$1.000 para levar. Aí deu tanto para cada um. Às vezes uma pessoa não vai. Quem é que tem que pagar? Porque tem que pagar tudo. É R$1.000. Sobra para quem? Acaba sobrando para alguém. Alguém vai ter que pagar essa conta. Então é complicado. Então hoje... O seu sonho é que tenha uma estrutura. Isso. Hoje, desde material esportivo, logística, para que possa realmente ter uma melhor experiência possível. Isso, é verdade. Digamos assim. Isso aí. E assim, isso é tão próximo, né, da realidade que não é algo muito fora. Não é sonhar demais, né? Assim, falta talvez um pouco de incentivo, mas por mais que você já tenha esse incentivo próprio ali de estar, mas uma ajuda, um caminho, até porque vocês já conseguiram alcançar uns resultados. Sim, até você mesmo próprio, eu soube que você recebeu uns diplomas, foi reconhecimento recentemente. Eu recebi ano passado, eu ganhei como o melhor professor geral da Loma de Karatê. Não sou o melhor professor, estou longe de ser, mas eu ganhei. Né? Foi uma votação que teve pelo Instagram e eu ganhei, em primeiro lugar. E acabei de ganhar mais um agora que foi uma pesquisa digital sobre qualidade. Então ganhei primeiro em qualidade também no Karatê, em Araruama. Isso é muito bom, porque assim, as mídias sociais hoje são o principal termômetro, digamos assim, social. Então se você alcança um resultado positivo numa pesquisa, seja uma votação popular, isso demonstra que você está fazendo uma diferença. Seja na qualidade, seja até na vida dos alunos em si, porque são eles que votam, não é robô que está ali. Foram eles que votaram, realmente. Na verdade, eu nem pedi voto, né? Eu votei em outra pessoa, eu votei no meu sensei, né? Eu votei no meu mestre lá. Nos meus 2 Instagram, eu votei nele. Aí, por acaso, eu ganhei. Apareceu lá meu nome, eu ganhei, né? Aí ganhei como melhor professor de Karatê de 2024. E agora ganhei essa pesquisa digital aí que em qualidade, né? Primeiro em qualidade também. Sim. Né? Eu fui muito feliz, embora que eu não seja melhor do que em nada, nem a minha qualidade também não é melhor do que ninguém, mas a gente se sente feliz, né, de ganhar. É uma realização, né, pessoal, uma conquista, é algo que você pode entender que você faz uma diferença, porque ninguém é votado como melhor em nada, e se não seja pelo menos diferencial na vida de alguém. Entende? Então assim, e a arte marcial tem isso, né? Tem esse quê também de humildade, de você... A gente falou muito sobre questão de competição, mas você pensa muito, a gente traz muito nas artes marciais sobre a questão da prática, né? Sim. Você está perseverando, está praticando, independente se você vai chegar lá no resultado numa competição, mas está na própria modalidade. E assim, o que você consegue visualizar isso como um diferencial na vida não só da criança, mas do adulto que entra para um projeto de luta, seja judô, jiu-jitsu, capoeira, ou karatê como no seu caso, como uma mudança na realidade social dela? O que acontece, muitas pessoas querem praticar alguma coisa, aí procuram arte marcial. O bom da arte marcial é o autocontrole, que deixa a pessoa, né, mais controlado, a pessoa tem mais concentração, passa a ter mais concentração, né, na escola. Aqueles que querem praticar, não querem competir, mas querem praticar, e almejam a faixa preta, querem almejar a faixa preta para mais tarde poder dar aula também, talvez ganhar algum dinheiro com isso, né? Ser professor de karatê. Inclusive tem um projeto agora nos colégios que está voltando, que é o projeto Lutando e Aprendendo. Fiquei 2 anos dando aula, 1 ano e pouco, está voltando de novo aqui na Prefeitura de Araruama, nesse projeto Lutando e Aprendendo. Então mais tarde um aluno que pegar a faixa preta, ele pode dar aula num projeto desse, né?
Sim. Não vai ficar rico, não vai ficar rico. Eu sei que não vai, mas já é uma profissão também. Eu sou faixa preta, sou Dá professor uma de karatê. oportunidade também. Tem uma oportunidade, né? E mais tarde pode passar isso também pro filho. Eu passo pro meu filho, eu tenho muito orgulho disso. O que eu posso ensinar pro meu filho? Passar pro meu filho o que eu sei, o que eu aprendi, o que eu sei, eu posso passar para ele. Então isso também é muito importante. É o seu legado também. Deixa um legado, né? Deixa um legado pra frente. Estou passando pro meu filho o que eu sei. Né? Ele tá ali no convívio, tá ali comigo, junto comigo. Né? Então, hoje, o adulto que está praticando, até a criança que está praticando, vai treinando, chega a faixa preta, mais tarde vai ser um profissional de karatê. Né? Hoje está assim, mas mais tarde, quem sabe daqui a alguns anos, não pode ter concurso público para ser professor de artes marciais. Né? Sim. Não sei, eu acredito que já existe algum projeto para isso, mas já é uma profissão também, né? Sim, é uma profissão, e é uma profissão que está tendo reconhecimento. Assim, antes não era marginalizada, você não tinha esse glamour que hoje tem. Você vê, tinha muito desconhecimento, até questão do Kung Fu mesmo. Isso. Kung Fu não é Kung Fu. O nome Kung Fu é porque quando perguntavam o que era aquilo ali, a expressão era um trabalho duro. Kung Fu é um trabalho duro. Não é o nome da arte marcial, propriamente. Mas assim, você tem tido hoje muito isso. Até o Karatê se tornando modalidade olímpica foi um reconhecimento. Quando eu era mais novo, a gente imaginava e projetava que se a gente quisesse chegar numa Olimpíada, a gente tinha que migrar do Karatê para o Taekwondo para poder estar participando de uma Olimpíada. E hoje você vê o Karatê como modalidade olímpica. Também é uma oportunidade, você ter um resultado positivo, alcançando um cenário, seja de publicidade, seja um marketing. A gente vê isso muito no judô, né? O atleta do judô brasileiro, quando ele alcança um Pan-Americano, uma Olimpíada, ele tem uma realidade modificada, né? Sim. Ele tem um holofote maior. Ele passa não só a representar a si mesmo, a modalidade, mas toda uma sociedade envolvida. Sim. O Karatê também tem muito disso hoje, né? Tem. Muitos alunos que competem, eles almejam alguma coisa, né? Lógico. Não estão ali, os que gostam de competir, eles não estão ali por estar. Tipo, eu estou treinando, não, eles querem competir, eles querem chegar onde? Querem voar alto, né? Querem voar alto. Então, imagina, uma pessoa dentro da comunidade, mora na comunidade e mais tarde poder competir em uma Olimpíada. Você imagina como que fica? Poxa, é maravilhoso, né? Sim. Maravilhoso. É difícil, mas alguns conseguem chegar lá, alguém consegue chegar lá. A gente vê aí no judô mesmo, pessoas que moram em comunidade, a gente vê na televisão passando uma menina que mora na comunidade, que ela conseguiu chegar, foi campeã olímpica. Poxa, eu acho que isso é uma realização de um sonho, não só dela, como do mestre dela, de todo mundo da família, né? Então é isso, cara. No Brasil, eu sinto que falta um pouquinho também dessa estrutura, até de comercialização do esporte propriamente dito. Assim, eu sou extremamente apaixonado por basquete. Eu sou completamente louco por basquete. Então, assim, a competição de basquete eu estou assistindo. Então, às vezes 2, 3 horas da manhã eu estou assistindo um campeonato sub-14 feminino americano pela ESPN. Porque lá fora eles têm isso de transmissão. E no Brasil a gente não vê muito isso. A gente não vê essa cultura de dar muita relevância para quem está começando, para criança, para a parte de baixo, digamos assim, né? Para o não profissional. Você recentemente esteve com os seus atletas no GERD. Sim. Que é uma grande iniciativa do governo do estado e que talvez seja um diferencial no governo do estado antes do GERD e depois do GERD, que você tem hoje uma estrutura diferente de competição, até unificando um pouquinho, né? Porque a gente tem várias federações de karatê, várias federações de jiu-jitsu, várias federações de judô, aí reconhece um como campeão estadual, outro não é campeão estadual, e com o GERD você tem essa padronização, digamos assim. Sim. Talvez falte um pouco, e aí até não uma crítica minha, mas uma perspectiva sobre melhora, um teto de melhora. Se a gente tivesse também uma divulgação maior desses atletas ali na base, é claro que no Brasil tem toda a questão da Lei Pelé, dos direitos de imagem, tem tudo isso. Mas uma transmissão, por exemplo, ao vivo, uma competição, mesmo que seja um canal digital, como hoje o YouTube abriu muito essa possibilidade, né? Você tem a TV Casé hoje, ela bate ali quase metade da TV aberta, em termos de competições, de audiência.
Então, se tivesse talvez uma transmissão, uma revista destinada, que divulgasse também, seja um atleta de tiro olímpico, de arco e flecha, de corrida, um karatê propriamente, a gente talvez tivesse também um pouco mais de vontade também das crianças em Sim, não, com certeza. A pessoa está vendo aquilo ali, eu também quero isso. Né? Sim. Que o GERD hoje, todo mundo está querendo competir no GERD. Né? Totalmente, toda competição é paga. Primeiro, a competição é gratuita. Para pessoas que moram longe, aqui no caso na região, tem transporte, tem hospedagem, alimentação. Isso que a pessoa não vai conseguir isso aonde? Não consegue. Você quer competir, você tem que pagar tudo. Né? Então é uma maravilha isso aí, o GERD foi uma maravilha na vida das pessoas. Então todo mundo está querendo treinar, hoje muita gente está querendo treinar para poder competir o GERD. Ninguém está querendo nem essas outras competições aí, mais estão treinando mais baseado nisso, do GERD, porque, poxa, tudo pago pelo governo, é uma maravilha, né, cara? Sim, aquela estrutura que a gente conversou agora, Sim. seria um Sonho, sonho, que né? a gente estava falando, né? Um sonho. Tivesse isso sempre, poxa, Sim. traria mais pessoas para o esporte. Mais pessoas. E mais pessoas no esporte são mais pessoas longe das drogas. Isso, longe da crime, rua, longe isso. da rua. Isso. E talvez seja a grande vontade do GERD não seja nem a questão do atleta. Sim, sim, de sim. vamos pegar e vamos descobrir Sim. um novo Anderson Silva. É claro que se Sim. nós conseguirmos, tivermos isso, maravilha. O Brasil Sim. agradece. Com certeza. Mas de você tornar isso possível, de uma criança ter um acesso a uma competição, como você falou, a questão de ter que pagar uma competição. Muitas, Não é barato. A gente não vai generalizar, mas existem muitas competições que são caça-níqueis no Brasil. Verdade. Eles só estão ali para querendo um dinheirinho ali, não serve para outra coisa. Assim, não vou dizer que é a maioria, mas existem algumas competições que funcionam dessa forma. Assim, e o GERD, como incentivo do governo do Estado, da Secretaria de Esporte, para estar expandindo para o Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro tem sido protagonista nisso, de trazer qualidade de vida para a criança, de trazer uma experiência diferente. Assim, desde o uniforme do GERD, desde a cidade, verdade. é uma experiência. E esse branding, eu costumo dizer, precisa muito sobre o basquete. A gente vê ali na NBA, né, que eles sabem fazer negócio como poucos. Eles chegam no mesmo padrão, eles têm um padrão de exibição, e é uma experiência de vida. Sim. Quando você vai numa competição organizada como o GERD, você tem esse diferencial. Muito organizado. De você olhar e falar assim, nossa, isso daqui eu quero pra minha vida. Assim, você chegou a ter esse tipo de experiência com os seus atletas que foram? Sim, ficaram apaixonando que vem quer ir de novo. Infelizmente tem um que já não vai poder mais, porque a idade já bateu. Sim. Mas querem ir de novo, já estão treinando para isso. Todo mundo gostou. A estrutura, pô, é uma maravilha, né, cara? E tiveram resultados positivos. Não chegou. Na verdade, de 4 que eu levei, 3 tiraram o segundo lugar no regional. E uma tirou o primeiro lugar no regional e o segundo lugar no estadual. Pô, pra mim tá de bom tamanho, tá ótimo. E lembramos que o nosso estado é um estado com maior densidade populacional. Isso. Então, assim, primeiro lugar no estado, segundo lugar no estado, ou primeiro lugar na regional, é um feito absurdo. É verdade. Na verdade, o terceiro lugar no regional também está de bom tamanho, porque é muita gente, é muito grande. Terceiro lugar no estadual também está ótimo. Na verdade, só de ter ido já são todos campeões, né? Porque é muita gente, E por tudo que passa, né? Você vê uma comunidade bem carente, de um projeto social sem incentivo, que conta com voluntários como você, que está ali se dedicando, depositando o seu tempo, o seu amor, o seu carinho. E você alcançar um resultado desse é algo que, se você olha para trás, assim, quando você começou ali, você não imaginava. Não, nunca imaginei. Você, não, a gente vai conseguir aqui chegar num nível de ter um atleta competindo. Não, eu nunca imaginei. O que eu pensava, eu dava minha aula de karatê ali, aí quando começou a primeira competição que nós fomos uma competição no Open do Vasco, então foi até na época até que o primeiro sensei que estava lá, que dava aula lá, antes de mim, que me antecedeu, começou o projeto, saiu, eu fiquei. Levou nessa competição, e dali pra frente aí eu comecei. Ele saiu, eu comecei a levar pra competir. Mas eu nunca pensei, vou levar pra ganhar. Mas sempre vinha alguma coisa, né? Sempre vinha coisas boas, né? Sempre tinha alguém que levava o primeiro lugar, o segundo lugar, né? E daí a gente se apaixona por aquilo. A gente passa a se apaixonar por aquilo. Aí incentiva a gente a continuar, né? Continuar.
E esse GERD aí pra mim foi uma maravilha. Tá agora todo mundo quer treinar, todo mundo quer competir, todo mundo quer ir pro GERD, né? Não, isso é muito bom. Mas uma pergunta, assim, vocês estão lá, estão se dedicando, estão dando seu tempo, as crianças estão, mas tem uma contrapartida com as crianças, por exemplo, você está aqui, está tendo aula de karatê, capoeira, mas tem que ter um desempenho na escola, tem que ter frequência na escola. Como é que funciona? Sim, da minha parte, digo dentro do karatê, porque as outras partes eu já não faço parte. Eu gosto da capoeira, não sei como funciona e tal, mas acredito que seja igual. Sim. Repetir o de ano, tá repetindo de ano, não vai graduar. Né? Mas já graduou, aí é outra coisa, não tem como voltar atrás. Né? E o karatê não tem esse negócio de tomar faixa, tirar a faixa, não tem. Até porque a criança pagou a faixa, teve uma banca que examinou como que você não pode tirar o que já foi dado. Mas está com um desempenho na escola, vai estudar. Né? Eu chamo para conversar, vamos conversar, tento aconselhar, vamos ter que estudar. Porque em primeiro lugar está a escola. Né? Por mais que eu goste do esporte, acho que a escola é muito mais importante. Né? Na vida de qualquer um, estudar é a melhor coisa que tem. Não tem esporte, não tem futebol. O cara vai ficar milionário no futebol, mas se não tiver conhecimento, para mim, eu acho que não é tão bom. O cara é milionário, mas não estudou. Então eu acho que tudo é escola. Então, a pessoa tem que estudar e tá bem na escola, não vai estar repetindo de ano, faltando aula. Também tem essa questão de faltar aula. Eu estou sempre chamando a atenção. Pelo menos dentro do karatê, eu puxo a orelha. Puxo a orelha. Puxo a orelha. Tá errado, eu puxo a orelha. Não tem jeito. Tá ruim na escola, eu puxo a orelha. A arte marcial ela tem essa habilidade. Sim. De dar disciplina, de dar uma postura diferente, de ter que seguir alguns roteiros, né? Sim. Tem muito. Eu acredito que toda arte marcial tem isso. Eu acredito que todo mundo age dessa forma. Não vai pegar um aluno e vai passar a mão na cabeça dele porque ele é bom. Às vezes é muito bom dentro da academia, ele treinando, mas na escola tá ruim. Então eu vou passar a mão na cabeça porque ele é bom. Não tá ruim ali, tem que ser chamado a atenção. Né? Independente dele treinar sem vontade, eu já não quero treinar porque o sensei me deu uma bronca. Não, vai continuar levando bronca. Até porque vocês estão preparando não atletas, vocês estão preparando pessoas para a vida. Isso. Para estar ali, tá, né? São alguns valores que você tenta passar. Isso. Sim. E o que você tem percebido, assim, a sua influência sobre os seus alunos, assim? Eu tenho conseguido passar valores, eu tenho conseguido passar disciplina? Sim, eu tenho modificado a vida das pessoas? Eu acredito que sim, eu acredito que pela forma que eu vejo que eles são, eu acredito que eu faço alguma diferença. Sim. Né? Acredito que sim. Até porque esse coisa que eu ganhei do ano passado de primeiro lugar também, acredito que tem muito a ver com isso. Os próprios pais também votando, não só alunos, meus pais. Sim. Porque de alguma forma a gente, né, cria um vínculo, aí a gente cria um vínculo com o aluno também. Tem isso, tem essa parte aí emocional que eu não gosto de ver um aluno mal, triste num canto. Eu sempre estou perguntando, chega a ser chato. O que está acontecendo? Não é nada não. Eu quero saber, entendeu? Então a gente cria um vínculo com a pessoa, com o ser humano. Então, eu acho que de alguma forma eu faço a diferença na vida deles. Sim. E assim, a gente tem que te parabenizar, porque a gente sabe que é muito difícil isso. Primeiro, essa doação de tempo, doação de energia, doação de recurso, e querer sempre fazer diferença na vida das pessoas. Você tem alunos de 5, 6, 7 anos até 30 anos, 40 anos. E 50, meu irmão tem 53, é meu aluno também. Então assim, isso é uma situação muito bonita, porque você consegue ver que você faz a diferença no presente, essas pessoas que hoje compõem a sociedade hoje, no presente, como a sociedade do futuro, que são essas pessoas mais novas, que estão ali aprendendo o caminho, que estão longe das ruas, que estão longe de estar fazendo uma besteira, ou aprontando alguma coisa, mas estão ali hoje vislumbrando um GERD, vislumbrando uma competição esportiva, uma Olimpíada, uma Paralimpíada, e sonhando, né? Porque, querendo ou não, o esporte também é um sonho. O Brasil durante muito tempo, teve um sonho do futebol. Todo mundo queria ser jogador de futebol, era um grande e único caminho. Eu acho que hoje a gente já conseguiu perceber que tem outros caminhos, seja o vôlei, seja a capoeira, seja a parte de ter uma profissão como quem está fazendo o curso de transista. Sim.
E isso é muito importante também. Sim, verdade. Então, mas o que acontece? Por ser uma comunidade bem simples, nem falo carente, né? Bem simples, eu acho que a gente consegue fazer um pouco a diferença. A gente consegue, de alguma forma. De alguma forma. Seja no karatê, na capoeira, nos reforços de escolares, né? A gente consegue fazer pelo menos a gente tenta, né? Porque se é um projeto que está ali há 7, 8, 9 anos e não tem incentivos, propriamente dito, que é uma união de voluntários, pessoas que querem fazer a diferença, está tanto tempo, com uma quantidade tão boa de voluntários, né? Hoje de aulas, vocês realmente estão fazendo um bom trabalho. E, assim, hoje você conta com quantos alunos? Você fala assim, tenho em média, assim, porque a gente sabe que é difícil, né? É difícil para eu poder calcular quantos tem, mas eu tô com mais ou menos eu devo ter agora uns 60 alunos, mais ou menos. Se eu for colocar entre crianças, jovens e adultos. Sim. Mais ou menos. Não falo treinando, porque sempre falta um, falta outro, mas se for botar todo mundo junto, tem mais ou menos 60. 60 alunos. Que é um número considerável. Ninguém junta ali 60 pessoas à toa. É verdade. Assim, vamos bater panela na rua. Não se junta 60 pessoas por qualquer motivo. E assim, é uma demonstração, primeiro, do cuidado que vocês têm com a comunidade, do carinho e do respeito. Porque ou a comunidade abraça ou a comunidade não abraça. Então, se vocês estão há tanto tempo com esse tipo de participação, é porque a comunidade abraça e entende que o projeto realmente faz diferença. E vocês não esperaram cair nada do céu, não ficaram ali esperando, chorando, eu queria tanto que tivesse uma aqui. Não foi a situação. Vocês foram lá com muito esforço, com muito suor, com um kimono. Sim. E outro ali com material para trança, outro com habilidade de informática e estão conseguindo fazer a diferença na comunidade. Verdade. A gente está tentando, né? A gente está tentando. Eu estou há 7 anos tentando. Mas eu acho que eu estou conseguindo, de alguma forma. Pelo menos me realizar, assim, para mim também é bom. Vou ser sincero, para mim também é bom. É um pouco cansativo, né? Um pouco cansativo porque eu trabalho e dou aula. É um pouco cansativo, mas compensa. Para mim, eu acho que compensa. E você tem visto já até o espelho, você fala do legado com seu filho. Mas você tem visto, por exemplo, outras crianças te veem também como espelho, assim, quando eu crescer eu quero ser um Sim. Na verdade, quando eu passo ali na Vila Canaã, tem criança que eu não conheço. Aí me grita, sensei. Oi, não sei nem quem é. Entendeu? Aí, todo lugar que eu passo ali, todo mundo me reconhece. As crianças me reconhecem. Isso é bom, porque cria até, entre aspas, uma obrigação sua. Você é um espelho, então você tem que ser um exemplo. Tem que se comportar como uma forma para que as outras pessoas te vejam como um grande exemplo. Na verdade, eu acho que eu sou, né? Eu vivo na comunidade ali, todo mundo gosta de mim, eu não tenho problema com ninguém. Não bebo, não fumo, não mando em bagunça, não saio à noite, só fico em casa. Ou tô dando aula, ou tô em casa, ou tô trabalhando. Eu não me envolvo com nada. Então, acho que isso aí incentiva muitas crianças a não se envolver com parada errada, com coisa errada, no meio de coisa errada também, né? Porque a gente tem que ser um exemplo mesmo, na verdade, né? Se eu estiver num lugar, numa confusão, por exemplo, numa briga, o sensei tá brigando, né? É feio. Eu tô num bar bebendo, embriagado, o sensei tava bêbado, não é feio? Não é. Entendeu? Então eu procuro, eu já não me envolvo com nada disso. Então eu procuro ser exemplo. Eu acredito que para alguns eu sou, não sei se para todos, mas eu estou fazendo a minha parte. Tento fazer a minha parte. Você tem conseguido realizar isso? Tem sido reconhecido com qualidade? Tem sido reconhecido como influente na comunidade? Tem conseguido tudo isso? E isso é muito bom. Assim, eu fico feliz, primeiro, por você ter citado nosso convite para a gente poder estar aqui hoje conversando. Feliz pelo que eu tenho visto, eu já estive no projeto, já vi o projeto acontecendo, assim, e eu particularmente eu gosto muito, porque eu vejo alguns projetos no Brasil que começam e acabam, ou por falta
motivo, ou por falta até de força de vontade. E vocês têm conseguido ali, através de rifa, através de doação, você mesmo, eu soube que foi lá, instalou as portas que foram doadas, Sim, ajudou colheu com parte de colheu cor, peso. peso. Então, e isso é bonito, porque é tempo, é carinho, é amor, tudo que vocês dedicam a uma comunidade e volta com turno de reconhecimento. Quando você passa na rua, alguém te sensei, você não faz ideia quem seja, Você que e tá ali e te vê com uma forma diferente. Isso é bom porque aproxima as crianças do esporte, como tem acontecido, e aproxima também do exemplo de vida, porque algumas não vão ter em casa esse exemplo, ou quando tem em casa esse exemplo, ela não consegue ver na rua, na própria comunidade, uma pessoa para poder se inspirar. Falta um pouco disso também nas comunidades no Brasil. Falta esse reflexo. Eu vejo muito, acompanho muito alguns MCs que eles falam o seguinte: por que eu continuo na comunidade? Eu continuo porque eu quero que eles vejam que dá para vencer através da música, através da arte. E é muito o que vocês fazem também ali como voluntários, né? Sim. Eles passam que dá para você conseguir alcançar alguma coisa através do esporte, através do trabalho duro. Compensa. Trabalhar compensa, né? Sempre compensou. Se envolver com coisa errada que não compensa. Né? Na verdade, esses MCs aí fazem um trabalho também muito bonito, né? Alguns que estão dentro da comunidade e dando oportunidade. Às vezes dão até oportunidade para alguém cantar também junto com eles, né? Então, eu acho que isso é muito importante, cara. Essa doação que as pessoas fazem assim é muito importante. Se todo mundo pensasse, fizesse um pouquinho, faria diferença. Então, muita gente só quer ganhar. Infelizmente, só pensa em lucro. Né? O karatê, a expressão karatê, o significado é Mãos vazias. Mãos vazias. Isso. Então, você não precisa de arma, você não precisa de uma espada, uma faca para você tornar um caminho. Isso. Então, assim, você consegue criar um caminho, criar uma oportunidade mesmo de mãos vazias. Sim. Então, assim, eu quero te agradecer por você estar fazendo essa mão vazia na comunidade, mostrando para as crianças que dá para você estar com as mãos vazias, tornando um futuro melhor, tendo um futuro melhor e impactando a nossa sociedade. Porque a gente carece de alguns exemplos positivos, carece de amor, de carinho, dessa força vital, porque não existe dinheiro nenhum no mundo que pague o trabalho. Mas a pessoa está ali, ela está recebendo. Não existe nenhum dinheiro no mundo que pague a força de trabalho, que pague tempo, que pague vontade e faça principalmente com amor. E quando você faz tudo isso através do voluntariado, você consegue colocar acima do que se imagina, do que se espera. Então, eu queria te parabenizar por isso, parabenizar o projeto Cultura Arte, que é um projeto incrível. No dia que eu estive lá a última vez visitando, conheci um pouquinho, não conheci muita coisa, Sim. mas assim, dá pra ver que todo mundo que tá ali envolvido com amor, com carinho, todo mundo quer que o projeto deslanche, quer ver resultado positivo. Assim, eu sempre costumo brincar, eu falo com as pessoas que a gente vai fazer um projeto social, então vai fazer um projeto. Qual é a justificativa do projeto? O projeto tem que ser por isso, por isso, por isso. Qual vai ser as métricas que a gente vai entender que teve sucesso no projeto? Vai ser através disso, disso, disso. Eu acho que as métricas que vocês têm hoje, talvez seja o tempo de permanência, seja a quantidade de famílias que vocês alcançam. Porque se você fala em 60 crianças, você fala ali em no mínimo 60 famílias. Fora as outras que não participam do Karatê, mas estão em outros projetos, que também está sendo impactado ali. Então hoje o Cultura Arte é um divisor de águas em muitas vidas, em muitas realidades. E isso é um motivo de orgulho. Então, muito obrigado. Parabéns. Assim, não votei em você, infelizmente, porque não chegou até mim. Mas tenho certeza que no próximo ano estarei votando lá, melhor professor de Karatê. E tenho certeza que você é um exemplo da nossa sociedade. Já agradeço. Foi muito bom ter você aqui hoje para a gente estar tendo uma conversa.